Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui. Eu sou o Cristiano da CJS Segurança do Trabalho. Se você está assistindo esse vídeo é porque você faz parte de uma empresa, é funcionário de uma empresa no qual a CJS presta consultoria em segurança do trabalho. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós temos um procedimento de enviar mensalmente vídeos para que sejam apresentados mensalmente para os funcionários dessas empresas no qual prestamos consultoria. Se você está assistindo aí é porque a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes ou o cipeiro indicado convidou você para assistir esse vídeo. São vídeos rápidos que nós falamos sobre assuntos relacionados à segurança do trabalho. Você está assistindo aqui, mas pode depois assistir no nosso canal da CJS Segurança do Trabalho. Compartilhe esse vídeo, se inscreve lá, dá uma moral pra gente lá, beleza? Em aulas anteriores, nós falamos sobre os tipos de acidentes existentes, 3 tipos, tá? Nessa aula aqui, nós vamos entender o porquê que acontecem os acidentes e qual o procedimento quando da ocorrência de um acidente. Então vejam bem, ocorreu um acidente. Qual é o procedimento? Você, trabalhador, você deve de imediato contactar o seu superior, o seu encarregado, e consequentemente seu encarregado fará o contato com o cipeiro da empresa. Repito, esse cipeiro ele pode fazer parte da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, ou seja, do grupo constituído pelo processo eleitoral, ou pode ser um indicado. O que define isso, eu já falei em aulas anteriores, é a necessidade, o enquadramento da empresa no que diz respeito a número de funcionários e risco existente. Fato é que, independente que seja um grupo que tenha uma empresa com vários cipeiros, ou tenha um indicado e seja um único cipeiro, o peso de responsabilidade, o peso de autonomia dele relacionado à segurança do trabalho é a mesma dentro da empresa. A autoridade dele como um cipeiro é a mesma, perfeito? Então é comunicado o cipeiro e aí automaticamente é feito a chamada comunicação de acidente de trabalho, né? O funcionário vai passar as informações relacionadas ao acidente, o cipeiro vai fazer o relatório, logicamente, e ser elaborado a CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. A comunicação de acidente de trabalho, no caso das empresas assessoradas, fica por nossa responsabilidade aqui da CJS. Mas, em regra, essa comunicação de acidente de trabalho, ela é preenchida pelo RH, pelo setor de segurança do trabalho de cada empresa, ok? Então vejam lá, vamos lá. Ocorreu o acidente, não esquece de comunicar para o cipeiro. Por quê? Porque ele tem um controle a ser feito desses acidentes que ocorrem. Ele tem relatório a ser feito, para que depois isso daí seja avaliado, inclusive junto conosco, para saber a origem do acidente, por que ocorreu o acidente e as medidas que nós iremos tomar para evitar que aconteça novos acidentes como esse. Perfeito? Então não esqueçam, ocorreu um acidente, comunica o seu superior ou o cipeiro para que sejam feitos os procedimentos. Bem, por que ocorre acidente? É importante entender o seguinte: todo acidente ocorre por quebra de procedimento. Todo. Então, se eu falo que todo acidente ocorre por quebra de procedimento, tira da sua cabeça que o acidente está associado à falta de sorte. Tá? Esse conceito de associar o acidente à falta de sorte são para pessoas que não vivenciam uma indústria, uma empresa e nunca ouviram falar sobre segurança do trabalho. Você já está num nível diferente. Veja, você está assistindo esse vídeo aqui. Portanto, o seu conhecimento no que diz respeito à área de segurança já está muito acima de qualquer um outro que nunca vivenciou uma empresa. Então você não pode ter esse nível de entendimento quando nós falamos sobre acidente de trabalho. Porque é muito pueril. Falar, ele sofreu acidente porque é azarado. Não. Nós temos que ter uma visão técnica sobre o fato do acidente, da ocorrência do acidente. E a visão técnica
quando a gente se depara com um acidente, quando a gente se depara com uma informação que alguém sofreu um acidente, o que tem que vir na nossa cabeça como um profissional que trabalha dentro de uma empresa, seja em qualquer setor, é entender o seguinte: qual foi a quebra de procedimento que levou esse colega a sofrer um acidente? Entendeu? Por quê? Porque quando eu analiso dessa forma, qual foi a quebra de procedimento, eu consigo, primeiramente, identificar o ponto que resultou no acidente, ou que contribuiu para a ocorrência do acidente. Porque se eu analiso que o acidente é falta de sorte, eu não vou identificar a origem do agente causador. Porque fica muito superficial. Ah, é falta de sorte, né? Tá, a próxima vez, ele que fique atento, que não sofre acidente. E às vezes, a atividade ali que está sendo executada está com um fator de vulnerabilidade para a ocorrência do acidente. Então, quando eu mentalizo e entendo que qual foi a quebra de procedimento que gerou o acidente, a minha visão fica muito mais crítica perante os fatos. Agora, o que é quebra de procedimento? O que são procedimentos, primeiramente? Procedimentos, eu tenho que entender que é um passo a passo que inicia-se num começo, tem o meio e tem o fim de qualquer coisa que você queira fazer. Vou dar um exemplo. Você quer passear com a sua família e levar a sua família na praia. Existe um procedimento a seguir. Esse procedimento, evidentemente, pode às vezes até nem ser de forma intencional, mas espontaneamente você cria um procedimento, que é o quê? O pessoal se apronta, pega protetor solar, depois entra no carro, daí segue o roteiro, não é isso? Se tiver um semáforo, um cruzamento, você vai parar nesse cruzamento. Então veja, o passo a passo de tudo que você está fazendo chama-se procedimento. É uma ação que você faz para chegar no seu objetivo lá na frente. E quando eu falo quebra de procedimento, é que nesse roteiro que você desenvolve, em algum momento você descumpre algo. Esse descumprimento é o que eu chamo de quebra de procedimento. Então, olhe, se eu penso que todo acidente ocorre por quebra de procedimento, me faz entender aonde daquele acidente ali está a quebra de procedimento. Me força a visualizar assim. E olha que interessante, façam esse exercício. Se você já sofreu um acidente, a partir de agora, visualize o seu acidente que você já sofreu, seja no trabalho, seja no lazer, seja na sua casa. Visualize ele agora. E com essa definição que eu te passei, que todo acidente ocorre por quebra de procedimento, procure as falhas que tiveram. Você vai ver que você encontra as falhas. Se você de fato tiver aberto a humildade, entender, visualizar o roteiro de trabalho da sua atividade, desde o momento até onde aconteceu o acidente, você descobre a quebra de procedimento. Por isso que eu sempre brinco com o pessoal e falo: olha, quem me relatar um acidente, mesmo que eu não tenha visto esse acidente, quem me relatar ele, de forma detalhada, obviamente, eu descubro uma quebra de procedimento, porque sempre vai ter quebra de procedimento. Veja que um acidente de trânsito, daí você bateu sua moto, seu carro, putz, você bateu, mas o outro que estava errado. Não vamos entrar no mérito se você estava certo ou não, mas vamos olhar como quebra de procedimento. O que aconteceu? O cara cruzou o semáforo sem parar, quebra de procedimento. Ele estava em alta velocidade, quebra de procedimento. Ele estava olhando o celular, quebra de procedimento. Eu também estava em alta velocidade. Eu estava olhando a menininha que estava passando lá, me distraí, e quando eu vi já estava em cima, bateu na traseira do carro, quebra de procedimento. Você entendeu? Você entendeu que tudo tem uma quebra de procedimento? E aqui eu não estou falando da responsabilidade, né? Se foi de sua ou de terceiro. Eu só estou falando que todo acidente tem quebra de procedimento, seja sua ou seja de terceiros, ok? E quando eu penso assim, eu fico mais eficiente no que diz respeito à prevenção. Por quê? Porque se eu entendo que todo acidente ocorre por quebra de procedimento, qual que é a forma, pergunto para você, qual que é a forma para que eu
tente o máximo possível evitar acidente. Eu já sei a causa. Qual a causa? Quebra de procedimento. Então, para eu evitar o acidente, ou tentar distanciar dele o máximo possível, o que eu tenho que fazer? Cumprir procedimento. Cumprindo o procedimento, eu me distancio. Ah, mas isso não vai evitar que outros quebrem procedimento e envolvam você no acidente. Sim, claro, a quebra pode ser de outros. Mas você não concorda que se eu fizer a minha parte no dia a dia, eu reduzo drasticamente a possibilidade da ocorrência do acidente? Se eu cumprir o máximo possível os procedimentos, eu reduzo a minha possibilidade de acidente? Entendeu? Então, sempre tenha em mente, qualquer atividade que eu for fazer, eu tenho que entender quais são os procedimentos que eu tenho que cumprir e cumpri-los. Conforme eu cumpro os procedimentos, eu estou cada vez mais me distanciando da possibilidade de sofrer um acidente. Ok? Essa foi a dica de hoje aqui da nossa aula, falando sobre CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho, né, um documento que tem que ser preenchido quando a pessoa sofre um acidente, e você deve relatar a ocorrência do acidente para o cipeiro, porque daí ele vai elaborar o relatório, e falamos então o porquê que ocorre o acidente. Né? Todo acidente ocorre por quebra de procedimento. E para finalizar, o que faz uma pessoa quebrar procedimento? 3 fatores principais. Primeiro, excesso de autoconfiança. Ah, eu sei, já estou acostumado a fazer, deixa comigo e tal. É na hora que o cara dança. Porque ele vai quebrando o procedimento até de forma involuntária, inconsciente, e sofre acidente, por excesso de autoconfiança. Segunda situação que faz muito também a pessoa quebrar procedimento: ansiedade. Querer fazer rápido, não atropelo, puta, falta 10 minutos para acabar o expediente aqui, vamos descer a lenha aqui, vamos tirar a carga rápido aqui, tira de 2, 3, vai, sobe na lança aí, vai agilizando. Ansiedade faz o cara quebrar procedimento. E o terceiro também, e não menos importante do que os outros, são os fatores que nós chamamos de preocupação com o pensamento dos outros. É isso mesmo, preocupação com o pensamento dos outros. O que seria isso na prática? Você agir de forma errada por influência do outro. Você está fazendo certinho lá, daí chega um cara e fala: viu, faça assim, faça de qualquer jeito, rápido aí para agilizar, você está demorando muito. Vai, vamos fazer assim, vai, agiliza mais rápido. Você sabe que está errado ali, mas você é contaminado pela ideia do outro. E aí você vai e faz errado e sofre acidente, ou gera acidente. Tá? Então, por influência do outro. Por isso que na sua atividade, você é o profissional, você tem que saber ali como proceder. Mesmo que o outro queira influenciar você para fazer coisa errada. Saiba que você está à frente do trabalho e, portanto, a responsabilidade é sua. Beleza? Pessoal, terminamos então essa aula aí. Bom trabalho para vocês e até a próxima.